Então, bom dia, irmãos. Nós queremos dar as boas-vindas a todos, queremos também dar as boas-vindas a quem nos acompanha em casa. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor para mais um culto de louvor, de ação de graças, para mais um tempo de aprendizado, para mais um tempo de comunhão assim nestes novos tempos. Mas é bom o Senhor permitir que possamos estar aqui todos juntos, desta forma adaptada. Nós vamos então dar início, nós vamos começar com uma palavra de oração, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Pai. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos por este dia de vida que Tu nos concedes, Senhor. Te agradecemos porque possibilitas a que estejamos aqui todos juntos, Senhor, para Te honrar, para Te louvar, Senhor, e também para aprender da Tua palavra, Senhor. Vencer com este tempo em que vamos estar aqui, Senhor, que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade, Senhor, e que tudo aquilo que nós vamos pensar, dizer, falar, cantar, alegre o Teu coração, Senhor, e seja recebido, Senhor, no Teu altar, Senhor, no Teu trono, Pai. Vem ser depois connosco, Senhor, vem ser com todos os trabalhos realizados ao longo do dia de hoje, em Teu nome, Senhor, seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E nós vamos ficar em pé, vamos começar por louvar com o corinho do nosso livro de Cós, que é o 115, que diz: Hosana nas alturas, exaltamos o Teu nome, com um coração de louvor, exaltamos o Senhor nosso Deus. Hosana nas alturas, glória, glória ao Rei dos Reis. Realmente, estamos aqui para exaltar o nome do nosso Deus. E que engloba as três pessoas da Trindade, Pai, Cristo e Espírito. É uma declaração que nós fazemos. Pai, nós Te amamos, louvamos, adoramos, glória ao Teu nome em toda a terra.
realmente o nosso foco seja louvar e agradecer única e exclusivamente o nome do nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, ao Santo Espírito que connosco está permanentemente. Vamos então cantar: Pai, nós te amamos. Nós ainda vamos cantar mais um louvor ao nosso Deus, que é o hino do Salmozinhos, o hino 51, e muito especificamente um hino que fala sobre o cuidado de Deus para nós em todas as situações. E muito especialmente esta semana em Israel celebrou-se uma das festas que nós encontramos em Levítico, que foi a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, ou a festa das colheitas, ou a festa das tendas. E não vou alongar muito na explicação, os irmãos também podem procurar, mas é um tempo de gratidão ao nosso Deus pelo suprimento durante o tempo que o povo passou no deserto. E nós nos dias de hoje podemos constantemente agradecer ao nosso Deus. Não precisamos de uma semana, de um tempo instituído por este suprir diário que o Senhor, este cuidado diário que o Senhor tem connosco. E este hino fala muito do Deus cuidará de nós em todas as circunstâncias. Por isso vamos também ter este tempo de gratidão pelo cuidado que Deus tem connosco cada dia. Vamos então dizer: Deus cuidará de ti e de nós. Deus cuidará de
Nós vamos agora fazer o levantamento das nossas ofertas, pedindo que agora não Carlos pudesse fazer o levantamento das ofertas, e enquanto isso vamos ter a oportunidade de meter alguns anúncios, também de lembrar quem foram os aniversariantes esta semana que nós temos nos nossos registros. Então, nós temos como registado desta semana a nossa irmã Virgínia, parabéns! As irmãs, filhas do nosso missionário Emerson, que lá está em montagem, a Isabela e a Beatriz, e também o pastor Bruno Xavier. Nós, e temos aqui a nossa irmã Virgínia connosco também, nós agradecemos ao Senhor por mais este ano de vida que o Senhor concedeu e desejamos que o Senhor continue ricamente a abençoar. Fazer referência rapidamente de uma mesa redonda que nós vamos ter da parte da caminhar online, continuamos neste registro online. De qualquer das formas, temos que fazer na mesma inscrição, ainda que seja para assistir através do Zoom. E esta mesa redonda chama-se Parentalidade Consciente em Tempo de Incerteza, primeira parte. Depois vai continuar, vai ser no dia 16 de outubro, com a doutora Cláudia Sampaio, mas lá está, não nos vamos esquecer, é gratuito, mas temos que fazer as nossas inscrições. Também só lembrar os irmãos que hoje, a 15 dias, nós vamos ter a mudança da hora. Temos de fazer o reforço dessa lembrança no próximo fim de semana, mas antes que nos esqueçamos, de hoje a 15 dias a hora vai então mudar. Pastor, não sei se tem algum anúncio para fazer. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos orar incessantemente em favor do Senhor João. Ele é esposo da nossa irmã Arcângela, está hospitalizado lá em Porto Alegre e carece das nossas orações incessantes. O seu estado de saúde não é bom, é grave a situação, que possamos então estar orando, intercedendo em favor dele, da sua cura e da sua salvação, né, em nome do Senhor Jesus. Orar também em favor da nossa irmã Vilde, né, que também não está bem. Possamos clamar em favor dele e derramar da graça do Senhor também sobre a sua vida, sobre essas duas pessoas enfermas e outras pessoas que, se estiverem enfermas também, que o Senhor manifeste a sua graça curadora em nome do Senhor Jesus. Queremos também informar os irmãos que a nossa diaconisa Rosário Saramago já está em Pão de Açúcar já há um bom tempo, né? Nós acabamos por esquecer de avisar, mas ela está aqui numa casa, no Lar Magnólia, pertinho de nós aqui, no Lar Magnólia. Ela não tem vindo porque não é permitido, né, sair, mas ela está em Ponte de Sor, voltou para Ponte de Sor, né? Ficou esse tempo lá no Porto, na casa do pastor João Saramago, mas agora ela está no Lar Magnólia, aqui pertinho de nós. E em relação às nossas missões, hoje nós teremos atividades em 3 missões. No Pinheirinho estará o nosso irmão Antônio Albino, na Tramaga estará o nosso irmão Diácono Carlos, e em Montargil eu estarei lá, porque hoje é aniversário da missão de Montargil, está completando 6 anos de reorganização, né, na verdade, porque ela existiu por um tempo, fechou-se, depois reabriu com o pastor Daniel, e os irmãos então estão celebrando 6 anos, o 6º ano de organização da missão de Montargil, que será feita em 2 cultos também, no primeiro e no segundo culto. No primeiro culto eu estarei ministrando a palavra, e no segundo culto o nosso irmão Luiz Lopes estará pregando. Pedimos que também os irmãos estejam atentos depois aqui nas orientações da saída, né, seguindo aqui as sinalizações, saindo pela porta, né, lateral. E em relação à quarta-feira, continuamos com a nossa live, nosso culto em direto. Quarta-feira, às 20 horas, pelo Facebook. Então, os irmãos que puderem partilhar com outras pessoas, para que possam participar também, serem abençoados, né, através desses cultos de quarta-feira. Por enquanto, nós estaremos caminhando assim. É um tempo ainda de muita incerteza, né, de muita insegurança. Que o Senhor então tenha misericórdia de nós. Os irmãos estão de parabéns, né, porque os irmãos estão a cooperar, né, bastante mesmo com a organização dos cultos. Tudo tem sido feito de forma muito ordeira, cuidadosa. Então, nós agradecemos a cooperação dos irmãos, né, em relação a isso. Então, a ideia é continuarmos até que tenhamos, né, a solução, né, para toda esta situação aí de pandemia, e vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós e tenha misericórdia do mundo, né, porque essa situação é praticamente mundial. Deus abençoe a todos.
muito obrigado por mais uma vez estarmos na tua casa. Viemos aqui para te louvar-te, para bendizer-te como tu és grande, ó Pai, e também agradecer pelas bênçãos que nos tens dispensado ao longo desta história da tua vida, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez que nos deste o gozo que estamos na tua presença, ó Pai, para prestarmos a adoração, o louvor, só a ti pertence, ó Pai. Viemos aqui também com gratidão para contigo, ó Pai, para agradecer tudo aquilo que já fizeste por nós, ó Pai. Foi grande o sacrifício, ó Pai, mas valeu a pena, Senhor, por esse sacrifício. Tu ressuscitaste ao terceiro dia, tu estás sentado no trono à direita do Pai, ainda pedido por cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós não estamos sós neste mundo confuso, neste mundo mau, nestes dias que se aproximam maus, mas tu estás connosco todos os dias até à consumação dos séculos. Tu disseste que nunca nos desamparas, nunca nos deixas, não nos deixaste os órfãos, deixaste-nos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, é o nosso ajudador, é aquele que está junto a nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, dou-te graças por tudo, ó Pai, por os teus filhinhos aqui se juntarmos, para reunirmos em teu nome, ó Pai. Viemos aqui para prestar o louvor, a honra e a graça que só te pertence, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, também pelas ofertas, ó Pai. Abençoa todos que contribuem, ó Pai. Pai Santo, que estas ofertas sejam dirigidas na tua obra, ó Pai, para que não haja falta o sustento na casa do Pai, ó Senhor. Nós precisamos contribuir com alegria, Pai, para que estas ofertas sejam bem dirigidas, para que elas possam chegar até longe, além fronteiras, Pai, para que realmente o teu Evangelho chegue até aos confins da terra, Pai. Muito obrigado, Senhor, usa as nossas vidas, levanta obreiros, levanta missionários, levanta pessoas capazes, Pai, para estar na linha da frente, para falar do Evangelho àqueles que estão mortos espiritual, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que tu nos dás de estarmos na tua casa para prestarmos a adoração e o louvor. Entregue tudo nas tuas santas mãos, ó Pai, no nome santo e filho amado de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Estamos juntos novamente aqui, né, para cultuar, para exaltar, para glorificar o nome do Senhor. Mais uma semana de livramento, mais uma semana de graça, de proteção que Ele nos concede. E hoje, então, nós vamos meditar no Salmo de número 93. Eu gostaria, então, de convidá-lo desde já, né, a abrir nesse Salmo, para que façamos a leitura dele. Amém? Salmo de número 93. Se os irmãos quiserem colocar-se em pé para a leitura, assim que encontrarem, é só colocar. Diz assim o Salmo: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido de grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém?
Vamos orar. Senhor, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, colocamos a Tua palavra, Senhor, nas Tuas mãos e rogamos que o Teu Espírito, com plena liberdade, fale a cada um de nós aqui neste momento. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos saber aquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações. Que nossos ouvidos, nossas mentes estejam completamente voltados para Ti, cativos ao Senhor, para que ouvindo e compreendendo, Senhor, nos tornemos praticantes da Tua palavra. Intercedemos também por aqueles que estão a assistir este culto nas suas casas, Senhor, que também sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, a Tua graça permaneça, Senhor, e que a Tua palavra fale profundamente. Assim nós oramos, Senhor, e temos a plena convicção de que o Senhor ouve a nossa oração. Por isso, Deus, nós já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos, podem se assentar. A partir deste salmo, nós vamos falar um pouco em relação a esse reino eterno de Deus, esse reino soberano do Senhor. Já cantamos aqui algumas coisas nessa direção, já falamos, já agradecemos, na oração do irmão Carlos também já agradeceu por isso, né, por essa ação soberana, poderosa do Senhor. Deixa eu só ver aqui. Obrigada. Essa ação poderosa, né, e soberana do nosso Deus, e nós queremos então falar sobre isso. No Salmo 93, que o título do Salmo é O Poder e a Majestade de Deus, e inicia então falando que o Senhor reina, é uma afirmação, reina o Senhor. E se você perceber aí, você vai ver que no Salmo 96, no verso 10, também diz, faz a mesma afirmação, né? Dizei entre as nações, reina o Senhor. E no Salmo 97, no verso 1, começa da mesma maneira, reina o Senhor. E no 99 também, verso 1, reina o Senhor. Ou seja, esse é um bloco de salmos, é um grupo de salmos que trabalha com essa exaltação, com o reconhecimento do reinado universal do Senhor Deus, do Senhor Jesus, reinado universal de Deus sobre toda a humanidade. E quando você olha esses salmos, você percebe que todos eles trazem esse tipo de exaltação, do 96 ao 99. No conteúdo dos salmos e nas declarações feitas, exalta-se, traz um destaque, né, ao fato de que o Senhor reina soberanamente, reina sobre a terra, reina sobre os povos, reina sobre os inimigos, reina sobre a sua própria nação. Esses salmos trazem referências a esse tipo de reino em todas essas áreas e em todas essas direções. Por isso também há aqueles que chamam de salmos teocráticos, salmos do governo de Deus, ok? Então podem ser chamados de bloco de salmos, né? Do soberano reino de Deus, ou salmos teocráticos. E quando nós olhamos para esse salmo, ele é pequeno, né? Um salmo curtinho, mas é um salmo que traz em si grandes ensinamentos e coisas que nos reportam a tempos passados, a momentos passados da história de Israel. E então nós vamos compreender um pouquinho isso nesse momento, né, que a gente reflete sobre essa palavra, e vamos ver que quando há a afirmação de que desde a antiguidade o Senhor reina sobre todas as coisas, isso mostra que Deus é Deus da eternidade passada, assim como também é Deus da eternidade futura, certo? E isso por quê? Porque responde a algumas questões que da cultura no tempo histórico de Israel
faziam toda a diferença. Algumas teorias pagãs. E nós vamos perceber que o salmo, tão pequenino, ele traz respostas a algumas teorias pagãs dos cultos daquele tempo, dos cultos daquele momento. E é alguma coisa de referência específica, né, à conquista de Canaã. Então, nós já falamos numa outra vez que pregamos aqui na igreja, já falamos que os salmos, eles são divididos de uma forma a acompanharem a leitura do Pentateuco do povo de Israel, né? Então, conforme os 5 livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, também o livro de Salmos se divide em 5 livros, certo? E esse bloco de Salmos aqui, ele está dentro do bloco de Salmos que trata sobre essa caminhada no deserto e a conquista da terra no deserto. Então, uma referência muito mais específica aqui nesse livro ao livro de Números, nesse bloco de Salmos ao livro de Números. Então, nós vamos perceber que realmente é uma resposta aos deuses pagãos da terra de Canaã. Ok? Uma forma do povo de Israel exaltar o seu Deus, mostrando que as exaltações aos deuses pagãos ou aos cultos pagãos não poderiam ter lugar no culto de Israel, porque Deus é maior do que todas essas divindades. Deus é maior do que todo tipo de adoração que possa ser feito na terra. Então, só para a gente compreender, é um salmo que exalta a soberania de Deus, um salmo que traz resposta aos cultos pagãos, à forma de cultuar dos povos pagãos, e um salmo que retrata, que mostra que Deus é Senhor da eternidade passada e é Senhor da eternidade futura. Ok? Então, para a gente compreender bem, e é sobre isso então que nós vamos falar nesse momento. E quando nós olhamos para o salmo, nós vamos compreender a exaltação do nome de Deus através então daquelas qualidades desse reino, né, do rei que reina, que são destacadas aqui. E a primeira é a majestade, né? O versículo 1 diz assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Ok? Então, a primeira qualidade desse reino que nós vamos destacar é a majestade. E quando fala que ele se revestiu de majestade, reporta aquele momento em que os reis eram entronizados. Então, eles eram levados, conduzidos até o trono, ali colocavam sobre ele o manto e colocavam na sua cabeça a coroa. Revestiu-se de majestade. Em suas mãos entregavam o cetro, que representava então o domínio, certo? E ali, a partir dessa entronização, o rei governava, trazia orientações, dava direções, dava conselhos de guerra, tomava decisões. E aqui essa primeira qualidade do reino eterno de Deus reporta isso, mostra isso, que Deus está entronizado, que Ele está assentado no trono, que Ele está vestido com as vestes reais, que Ele tem nas suas mãos o cetro do domínio, que daquele trono que nós entendemos, o trono da graça de Deus, o trono da ação poderosa de Deus, o trono do qual Ele rege a história da humanidade, deste trono, Ele então traz a direção e a orientação ao seu povo e a toda a terra. Como diz aqui, Ele firmou o mundo que não vacila, certo? Isso já nos faz pensar, então, em primeiro lugar, que o Senhor revestido de majestade reina acima de todos os reis. E quando o povo de Israel, caminhando pelo deserto, ia fazendo a conquista
daquela terra, né, ia passando por regiões e fazendo a conquista, e isso mais especificamente vai acontecer no livro de Josué, mas em Números eles já tomam pelo menos uma parte desse reino, né, que está antes deles atravessarem o Rio Jordão. Mas nesse momento é como se, ao mesmo tempo em que Deus estivesse reinando no seu trono, também estivesse destronando os reis daquelas nações. E não somente os reis, mas também os deuses. E assim como hoje ainda, no nosso tempo, se faz muitas procissões, hoje com um teor muito mais religioso, especificamente religioso, do que propriamente militar, mas ainda se faz, também naquele tempo havia. E haviam cultos pagãos, feitos mais especialmente a Baal, e que, então eles colocavam aquela imagem, entronizavam aquela imagem, colocavam sobre aquela imagem a figura de reinado, e caminhavam, dizendo, declarando coisas, né, fazendo declarações de exaltação àquele Deus. E aqui então é como se o salmista fizesse um jogo com essa ação pagã de entronizar um Deus feito por mãos humanas. E ele diz que o próprio Deus é que se entroniza. Ele diz que o Senhor reina, ponto final. Não existe nenhuma dúvida disso. O Senhor reina. E ele se reveste de majestade. Percebem isso? E se nós formos a Isaías no capítulo 40, 41 até o 43, nós vamos perceber que o profeta fala isso. Fala que não existe Deus a quem se possa comparar o Senhor. Porque Deus não é feito por mãos humanas. Porque os deuses dos homens são pensados por eles. São escolhidos lá na floresta, né? Uma árvore muito boa, e essa árvore cortada e moldada, toda preparada por um ser humano, se torna um Deus. E até há uma certa forma de Deus falar assim, que expressa uma certa zombaria, vou usar esse termo, mas não é basicamente isso, onde ele diz assim: uma parte dessa madeira vai para fazer fogo e aquentar as pessoas e fazer o seu comer, uma parte dessa madeira ela serve para outros fins, e outra parte eles pegam e fazem um Deus. É como se Deus dissesse assim, né? A mesma árvore que serve para queimar e virar cinza, virar pó, é a mesma árvore que se pega e se adora. Mas esse tipo de Deus, feito dessa forma, era entronizado pelo povo cananeu e por tantos povos daquela época. E eles necessitavam de alguém que colocasse sobre eles o manto e que colocasse na sua cabeça a coroa. Mas Deus não. Ele, por si mesmo, se reveste de majestade. É isso que significa olhar para esse salmo e ver o reino de Deus. Deus se reveste de majestade. E ainda que existam entre os homens aqueles que não desejam curvar-se ao Senhor, ainda que existam aqueles que não reconhecem a majestade desse Deus, Ele reina soberanamente. Mas não é uma resposta somente a isso. É também uma resposta, e daí nós vamos ver na segunda característica desse reino, que é a eternidade. É uma resposta também àqueles que dizem ou que usam teorias pagãs para falar sobre a origem e sustentação da terra. Segundo essa teoria, ou essas teorias pagãs, Baal venceu as águas tumultuosas. Baal venceu e conquistou o poder sobre todas as águas. Aqui quando nós lemos no verso 2, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a antiguidade. Verso 3, levantam-se os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor,
Mas o Senhor, verso 4, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. É mostrando e nos reportando a Gênesis capítulo 1, quando fala que o Espírito de Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra, não é assim? E a terra era como? Sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Na teoria pagã, e hoje, teoria científica, na teoria pagã, Baal venceu as águas. Na teoria pagã, Baal separou as águas. E essa é uma resposta a isso, dizendo que desde a antiguidade, desde a eternidade passada, Deus governa soberanamente. E que as águas tumultuosas foram acalmadas por Deus. E que quem firmou a terra e estabeleceu, e quando fala isso no final do verso 1, firmou o mundo que não vacila, está falando exatamente do globo terrestre, da aparição da terra. Quem fez isso foi Deus, não foi Baal. Então é uma forma de responder àquela cultura pagã, que dizia que quem fez a separação, que quem governa as águas, que quem tem o poder sobre as águas que são violentas, é Baal. É uma forma de responder e dizer: Deus é maior do que as águas tumultuosas e violentas. Deus desde a antiguidade governa as águas. Deus desde o tempo passado separou as águas e fez a terra seca, e firmou a terra de uma forma que ela não vacila. Então traz a ideia de que não somente Deus é o Criador, Deus estava no princípio, quando as águas cobriam a terra, como também Deus hoje governa e sustenta poderosamente essa terra que Ele criou. Também responde à ideia de que Deus criou, mas abandonou a terra à sua própria sorte, dizendo que Deus, o trono de Deus que se sustenta no céu, tem uma ligação direta com a firmeza da terra que se sustenta nesse universo. Enquanto Deus governa, a terra permanece. É uma ligação direta entre as duas coisas. Quando a gente olha o Salmo e a gente pensa dessa maneira, e a gente percebe que Deus, Ele se revestiu de majestade, mas que também esse reino tem uma característica de ser um reino eterno. Então nós compreendemos que não existe qualquer coisa, qualquer ação no céu ou na terra que possa surpreender a Deus. Não existe qualquer coisa ou qualquer ação no céu ou na terra que possa ser maior do que Deus. Ele existe desde a eternidade, reina desde a eternidade, é o Criador da terra desde o seu princípio, é o sustentador de toda a existência da terra. Existem as leis da gravidade, mas quem criou as leis da gravidade foi o próprio Deus. Quem estabeleceu todas as coisas foi o próprio Deus. Na teoria pagã, o caos e o acaso formaram a terra. Na teoria científica, disse mais ou menos isso. Mas a palavra afirma que desde a antiguidade, quem firmou a terra, vencendo as águas, formando o universo, criando o globo terrestre, foi o próprio Deus. Amém, queridos? Por isso, Ele reina soberanamente a história das nações. Em terceiro lugar, os versos 3 e 4 também trazem a ideia de poder. O verso 1 fala de poder, mas é o poder, unido à majestade, ao fato dele governar poderosamente as nações. O verso 3 e o verso 4 falam sobre o poder para vencer batalhas. O poder que é dado para entrar e sair de uma batalha, para vencer as situações que surgem nessa caminhada. E daí então, a referência que já fiz,
em relação à questão de destronar a ideia, ou tirar a ideia de que Baal é quem governa, porque quem governa poderosamente é Deus, é o Senhor quem faz isso. E eu quero ler então Isaías capítulo 17, o verso 12. Isaías 17, 12, para vermos essa ideia bem presente. Isaías capítulo 17, verso 12 diz assim: ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as águas impetuosas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe, serão afugentadas como palha dos montes, diante do vento e como pó levado pelo tufão. Então aqui nos traz juntando esses dois textos, nos traz uma visão de que as águas podem também representar nações. E que quando o governo ou o poder de Deus se levanta sobre as muitas águas, tanto está a combater aquelas divindades pagãs, quanto também está a mostrar o seu poder soberano acima de todas as nações e acima de todos os reis humanos. Porque muitas vezes na Bíblia, águas tumultuosas ou águas ferozes, águas violentas, representam povos e nações que se levantam contra o povo de Deus. Então é o quê? Uma referência ao fato de que Deus governa, vence e reina poderosamente sobre toda e qualquer nação e sobre todo e qualquer rei. Poder é o poder para governar e vencer, para conquistar. E o que Israel estava então a fazer nesse tempo? Caminhar para conquistar nações. O que faz com que Israel tema quando os espias vão até Canaã? O tamanho dos reinos, o poder dos exércitos, a capacidade que alguns reinos tinham, e eles se sentiram tão pequenos. Então é uma resposta a isso. Deus está acima de todas as nações. E Deus governa soberanamente sobre todos os reinos. Deus governou sobre a Babilônia, sobre a Assíria, sobre a Grécia, sobre o Egito, sobre Roma. Deus governa poderosamente. Está sentado, o trono dele está no alto e sublime lugar, como nós lemos em Isaías. Deus governa e Ele é quem diz quando as nações se levantam e quando as nações caem. Ele é que traz esse domínio e poder dos homens sobre a terra. Até hoje nós compreendemos assim, pelo Novo Testamento assim compreendemos. Todos os reinos dos povos ou governos dos povos são levantados pelo próprio Deus. Por isso que Paulo nos diz que nós temos que orar pelos nossos governantes, porque toda a autoridade é instituída por quem? Por Deus. E devemos então orar pelos nossos governantes. E ainda, se formos mais no literal da palavra, cada povo tem o governo que merece, é mais ou menos assim, né? Deus muitas vezes permite um governo ruim sobre uma nação, porque Ele está a tratar e disciplinar essa nação. E muitas vezes levanta um governo inesperadamente bom, porque Ele está a trazer àquela nação um novo tempo e uma nova direção. A verdade é que a Bíblia diz isso, e assim nós cremos. Todo governo é instituído por Deus. Deus levanta ou Deus faz cair. A Babilônia só conquistou Jerusalém porque Deus permitiu. A Assíria foi até onde Deus disse: até ali você vai, de lá você não vai mais. Roma, o Império Romano, foi até onde Deus permitiu. Alexandre o Grande, Grécia, foi até onde Deus permitiu. Um reino que parecia que ia ser realmente o conquistador de todos os povos,
foi dividido entre os seus sucessores. Isso é para nós olharmos, e isso é a Bíblia que diz, não é a história secular. É a Bíblia quem conta todas essas coisas. Isso é para nós olharmos e percebermos que o poder pertence ao Senhor. Que por mais que os temores possam vir no nosso coração e na nossa alma, precisamos nos recordar que Deus tem poder sobre toda e qualquer autoridade no céu ou na terra. Sobre todo e qualquer poder instituído no céu ou na terra. Deus tem poder sobre principados e potestades, assim como tem poder sobre reis, e assim como tem poder sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Amém. E a quarta e última característica que esse salmo destaca deste reino é a fidelidade. O verso 5 fala: fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, ó Senhor, para todo o sempre. A fidelidade de Deus está presente nesse agir, nesse trabalhar. Por quê? Porque Deus mantém esse mundo criado, instituído, e esse reino estabelecido, Ele mantém pelo seu próprio poder e graça. E a palavra que é usada aqui para fidelíssimos é a palavra amã. Amã. Amã significa, é como se fosse a ideia de um pai que tem o seu filhinho nos braços e supre cada uma das suas necessidades. Um bebê nos braços do pai, tendo todas as suas necessidades supridas. Aquele bebê está confiante. Por quê? Porque o seu pai é fiel, é amor. E é assim a figura que está nesse salmo. É Deus dizendo para Israel: não temam os povos que vocês vão enfrentar, nem as guerras que vierem, nem os reis que se levantam, nem as coisas da natureza que possam parecer maiores do que vocês, porque fidelíssimos são os testemunhos do Senhor. Diante do Senhor existem aqueles que estão a ver o agir de Deus e a confirmar que Ele é Amã, um pai fiel, que acalenta o seu filho nos seus braços e supre a cada uma das suas necessidades. A Ana falou sobre isso aqui, sobre o suprimento das necessidades, sobre a forma como Deus traz essa provisão sobre a nossa vida, e é de fato. A Bíblia diz isso, e esse salmo confirma isso. Então, une essa ideia de que nós podemos descansar confiantemente nos braços do Senhor. Por quê? Porque nós temos um Pai fiel, um Pai que cumpre a sua palavra, um Pai que provê todas as nossas necessidades. Na verdade, nós até podemos destacar mais uma qualidade aqui, que é a santidade. Porque na casa do Pai fiel, convém o quê? A santidade. Convém a santidade. E isso é para mostrar que o que Deus espera, como resposta do seu reino majestoso, do seu reino poderoso, né? Desse reino dele eterno sobre todas as coisas, da sua fidelidade, é que nós sejamos só dele, é que nós sejamos somente dele. E isso também era uma lembrança para a nação de Israel. Vocês entrarão em uma terra onde se cultuam muitos deuses, mas à minha presença, à casa do Senhor, convém a santidade. E santidade aqui é uma palavra bem específica mesmo, para indicar separação. Exclusividade. Exclusividade. Isaías 42:8 diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém? Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não nos divide com ninguém. Nesse reino majestoso, eterno, poderoso de um Pai fiel, convém a exclusividade. Convém que nós sejamos só dele. Convém que o nosso culto seja somente a ele. Convém que as nossas orações se direcionem somente a ele. Convém que os nossos joelhos se dobrem somente diante dele.
ao Senhor, à casa do Senhor, convém a santidade. E é nessa direção, então, encerrando e concluindo nesse momento a nossa palavra, é nessa direção que nós precisamos orar e buscar a Deus. Porque não importa o que digam os povos, não importa o que diga a ciência, não importa quais as teorias pagãs ou científicas que estejam ao nosso redor, não importa quantas vozes se levantem para dizer o contrário, o que a palavra de Deus diz é que quem fundou a terra e a afirma e a sustenta é o Senhor, porque Ele se revestiu de majestade, se assenta no trono e governa as nações. O reino dele não começou ontem, não foi instituído por um homem, não tem uma data de princípio. É um reino eterno desde a antiguidade e será um reino eterno por toda a eternidade. Amém, queridos? O poder dele é acima de todos os deuses, de todos os reis e de todas as nações. E a sua fidelidade é a garantia que nós temos de que tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos, Ele vai prover. Então, que nos dediquemos inteiramente e exclusivamente a esse Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar? Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor é aquele que tocou as nossas vidas. É o Deus que estava no princípio criando todas as coisas. O Deus que enviou Jesus para que nascesse e morresse em nosso lugar, para que ressuscitasse, Senhor, nos dando a vida eterna na Tua presença. O Senhor é o Deus que esteve em todos os tempos da história, governando e reinando soberanamente. E o Senhor é o nosso Deus, Pai. Assim como nós lemos na Tua palavra, assim vivemos e assim cremos. Que o Senhor se assenta no alto e sublime lugar, mas que também o Senhor está com aquele que é abatido, contrito e que busca a Tua face. E que o Senhor vem para vivificar o coração do contrito e o espírito do abatido. O Senhor é o nosso Deus. E o Senhor está presente aqui neste lugar, neste momento. E o Senhor está presente, Deus, com toda a certeza do nosso coração nós declaramos, em cada casa, em cada lar, em cada carro, em cada lugar onde essa mensagem está a ser ouvida. O Senhor é Deus. E porque o Senhor reina soberanamente, de eternidade a eternidade, poderosamente sobre todos os povos, sobre todos os reis, sobre todos os deuses. Senhor, por causa de tudo isso, nós também descansamos na Tua fidelidade. E sabemos que o Senhor, como Pai amoroso, provedor, cuidadoso, supre as nossas necessidades. Senhor, então nós dizemos, aqui juntos, declaramos, Senhor, mais uma vez, que somos exclusivamente Deus. A nossa vida pertence a Ti, Senhor. A nossa mente, o nosso coração, nossa vontade, os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo que temos e somos, Senhor, nós dedicamos ao Senhor. Porque somos exclusivamente Deus, porque sabemos que ao Senhor convém que o Teu povo viva a santidade, a exclusividade de pertencer a Ti. Senhor, ajuda-nos e ensina-nos a viver desta maneira, a jamais dividir o nosso coração com outros amores que queiram se colocar no lugar do Senhor, a buscar, Senhor, e servir a Ti integralmente em todos os tempos. Obrigada, Senhor, neste momento. Nós queremos exaltar e glorificar o Teu reino eterno e soberano. Queremos exaltar e glorificar a Ti, pelo Deus poderoso, majestoso e soberano que Tu és. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Podem se assentar.
nós estamos a chegar ao fim do nosso culto. Nós vamos ainda ter um último coro que nós vamos cantar. E não nos resta senão enumerar algumas qualidades que foram, nem diria qualidades, já estaria em características que definem completamente o nosso Deus e que aprendemos ao longo desta manhã. Nós vamos voltar a ficar em pé para terminarmos então e vamos fazê-lo com o corinho do nosso livro de cores, que é o corinho 218, que nos diz: há um só. E como a irmã dizia, não importa o que dizem as leis, a ciência, não importa se levantam outras vozes, importa aquilo que nós sabemos que é a verdade, que há um só Senhor, há um só Rei, que Ele é grande em esplendor, em poder, em majestade, em amor. E esse amor revela-se exatamente nessa fidelidade do nosso Deus. Então vamos dizer: há um só Senhor e Rei. Ajuda-nos a reconhecermos sempre a Tua presença no nosso caminho e reconhecermos sempre quem Tu és na nossa vida, Senhor. Te pedimos que nos abençoes no resto deste dia, no resto desta manhã, desta semana, Senhor. Que sejas connosco em todo o tempo. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, vou terminar a bênção. Depois não nos vamos esquecer de sair pelos circuitos e evitar qualquer ajuntamento que é que cá dentro vem lá fora. Agradecemos a presença de todos, agradecemos também ao Senhor pela sua ministração aos nossos corações, através dos louvores e da palavra, que foi ministrada a nós. Todos tenham uma semana feliz, abençoada por Deus, e que o nome do Senhor seja sempre exaltado e glorificado
através do nosso viver. O diácono João Pedro pediu para justificar, né, a sua ausência, eles também, e apenas foi possibilitado de vir, mas pediu para justificar. Oremos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Vamos na paz de Deus.